paz do Senhor Jesus! Que bom ter você de novo com a gente aqui em mais uma pré-aula, em mais um trimestre, início de trimestre, lição nova, tudo novo, energia nova. E eu desejo aí, professor, que a sua aula, o seu trimestre seja uma bênção, seja 100% aí motivado você e os seus alunos, que tudo corra dentro das mais ricas bênçãos de Deus, certo? Estamos iniciando então mais uma pré-aula pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Criciúma. Como sempre falo, coloque aí nos comentários dúvidas, sugestões, quer mandar um abraço, quer dizer da cidade de onde você está nos assistindo, coloque aí que nós vamos ler aí esse trimestre como combinado, como a gente sempre faz, certo? Então, compartilhe o conteúdo, né? Novo canal, ADC Educacional, você que está nos assistindo ainda não inscreveu aí, inscreva canal ADC Educacional, um canal 100% voltado para o estudo da Palavra de Deus, hein? Que legal, então vamos aí para a nossa lição, e o tema da nossa primeira lição do nosso segundo trimestre de 2023 é de escravos a povo livre. Olha só, a lição de hoje é legal, hein, professores? Óbvio que eu tenho certeza que você conhece a história, mas sempre a gente, estudando a lição, vem alguma coisinha a mais, né? A leitura bíblica em classe fica em Êxodo 1, de 6 a 21, pode ler o 1 todo, tá? E uma dica que eu vou dar para você, professor, pode ler aí do Êxodo de 1 a 10 ali, que você já vai estar, assim, muito bem instruído sobre a aula de hoje. E assim, ó, você começa a entrar na história e não quer mais parar. Eu comecei a ler o do 1, que eu faço sempre a leitura bíblica em classe ali, e aí foi tocando. Ó, maravilha, uma sugestão que eu tenho para você, assim, que vai ajudar muito na tua aula, certo? Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é expor o contexto bíblico do período da escravidão do povo hebreu. O segundo é apresentar o chamado de Moisés, e o terceiro é levar os alunos a crerem no poder de Deus. A dinâmica aí, né, que nós temos aí para a aula de hoje é uma dinâmica de início de trimestre, certo? Então você vai interagir com seus alunos, isso é muito importante, tá, professores? Pois isso o quê? Vai aumentar a conexão tua com os seus alunos. É uma forma simples e eficaz de interação é você fazer perguntas sobre o tema da lição. Então você vai perguntar algumas coisas. Como o povo de Israel se tornou escravo no Egito? Alguém sabe dizer? Isso aí eles aprenderam no trimestre passado. Como o povo de Israel se tornou escravo no Egito? Por quê? Porque aí José vai, é vendido, tal. E aí, depois, nos 7 anos de dificuldade, eles vão lá pegar alimento. Aí não, o faraó convida todo o povo, põe lá o povo de Israel, que era 70, lá em Gozém, e aí eles vão crescendo, e aí nós vamos ver aí para frente que eles se tornaram até maior que o povo do Egito, né? Então, aí você vai fazendo essas perguntas aí, eles vão desenrolar muito bem, porque o assunto está muito fresco na cabeça deles, né? Então, mediante a resposta dos alunos, você pode introduzir o conteúdo da aula explicando o contexto bíblico e apresentando aí, então, o nosso primeiro tópico, né? Então, isso aí vai ser bem legal, eles já vão se animar. Se quiser levar um cafezinho da manhã, um docinho para eles também, é maravilhoso, certo? Então, vamos lá então, a mensagem diz assim: então o Senhor Deus respondeu a Moisés: agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito, vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Êxodo 6 e 1. Então, aqui a introdução, essa introdução aqui, o que ela fala, professores? Ela vai falar ali de um pouco do resumido do que foi a nossa lição do trimestre anterior. Então, já na dinâmica, você já vai dar essa pincelada. Então, se você quiser, você pode até pular a introdução, certo? Então, vamos aí para o nosso tópico de número 1. E qual que é o tema aí do nosso tópico? É de hóspede a escravizado. Então, nós vemos aí que o povo vem convidado do rei e aí vira escravo. Mas como isso? Meu Deus do céu! Nós vamos ver aí.
Então, a família de Israel, né? Então Israel era o Jacó que virou Israel, e aí eles foram muito bem recebidos no Egito, eles foram convidados dos reis, né? Então, como nós estudamos no trimestre passado, Faraó, né, o rei manda José trazer toda a família dele junto com José ali, a esposa dava 70, ele coloca numa terra muito boa, eles lá, que era Gozém, né? E aí era uma terra muito fértil, num local privilegiado, muito bom ali, por quê? Porque o Faraó ali, ele amava José, ele tinha uma confiança, então ele quis o quê? Retribuir tudo que José fazia por eles também para a família, né? E após muitos anos o povo cresceu e a relação do governo, a relação da família com o governo do Egito foi sendo transformada. O problema começou quando surgiu um novo rei, que não conheceu o legado de José. Então nós vemos aí que quando esse novo rei assume, José já tinha falecido, né? Então ele não sabia o legado e a importância de José para o povo do Egito, né? E aí, então começa esse problema aí, né? Então ele temeu o crescimento do povo e maltratou os israelitas com trabalhos forçados e pesados, e assim os egípcios, né, começaram a maltratá-los e persegui-los. Então, professores, o que acontece? Nós não temos lá a promessa de Deus feita a Abraão, né? Que ele seria pai de multidões, que teria uma grande nação. Então nós temos Abraão, Isaac, Jacó e José, né? Então José ali e Israel, que era Jacó, ele então era o pai, né, o patriarca daquela família. Então eles vão para o Egito e começa esse povo a crescer muito. E aí entra esse novo rei, e ele não tinha conhecimento do legado de José ali, o que José fez por eles. E aí ele começou a ficar com medo. Opa, peraí, esse povo pode se revoltar, pode juntar com outras nações e guerrear contra a gente e a gente perder. Não, vamos escravizar eles. E aí começou a maltratar, escravizar, trabalho forçado e tudo mais. Então você pode tirar aí uma base do que era escravidão, imagine naquele tempo ali como que era, né? Então, todavia, quanto mais eram maltratados, mais os israelitas cresciam. Os bichos eram igual pão. Quanto mais apanhava, mais crescia. E com medo do crescimento, os egípcios escravizaram os israelitas, né? Então passaram a tratá-los com crueldade. O faraó obrigou eles a trabalhar em plantação, fazer tijolo. Foi assim um caos, né? Foi um caos. E aí por quê? Com medo, né? Com medo desse povo crescer e se voltar contra eles. Então já começa aí o plano de Deus para poder tirar o povo de Israel do Egito. Isso aí foi tudo profetizado, né? Tudo isso aí. Então, o tópico 2, então, é o chamado de Moisés, certo? Então, aqui, né? Então, o novo faraó viu o crescimento do povo hebreu e temeu uma rebelião. Por isso ordenou que todos os meninos recém-nascidos israelitas fossem jogados no rio Nilo. Então, o que ele fez? Para frear esse crescimento, por quê? Porque se ele mata os meninos, mais algumas gerações, o povo de Israel ia diminuindo, né? Ia sendo exterminado. Por quê? Porque não ia ter procriação. E aí o que o rei falou assim, filho, então vamos fazer assim. Nós vamos matar, aí joga no Nilo, os primogênitos, os neném aí, né, homens nascidos, e as meninas deixam crescer, porque as meninas trabalhavam, né, podiam servir o rei e tudo mais. Então as meninas deixam, porém os meninos vão matando, que em pouco tempo o povo ia diminuindo. E aí ele vai e pede para jogar, né, essas crianças no Nilo. Entretanto, havia uma promessa de Deus sobre os hebreus. Fiquem sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão no país estrangeiro e ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Foi essa promessa aí, né? Essa profecia, né? Que foi dada aí, né?
mas eu castigarei a nação que o escravizar, e os seus descendentes, Abraão, né, sairão livres, levando muitas riquezas. Assim mesmo, em meio à dor e à escravidão, o povo nutria uma esperança nas promessas de Deus. Então, o que acontecia ali, professores? Então, tinha as parteiras ali, o que ela fez? Elas não estavam matando. E aí foi crescendo muito mais o povo de Israel. E aí o rei ficou ali, opa, peraí, o que está acontecendo? Não está parando de crescer, está cheio de crianças, estão fazendo isso aí. Aí ela falou, opa, peraí, rei, aqui as hebreias aí, elas não são igual às egípcias, o parto delas é rapidinho, a gente chega, já tinha nascido, né? E aí nós vemos também aí essa questão aí, professores, que já tinha, o povo já sabia, né? Já tinha feito ali uma promessa de que o povo iria sofrer durante 400 anos, mas em tudo isso aí, Deus tinha um plano, né? E aí também Deus diz, né, que eles seriam, os que escravizassem o povo de Israel, eles também seriam escravizados não, mas eles sofreriam, né? Eles sofreriam. É início de trimestre, nós estamos ainda, né? Estamos um pouco frio ainda, motor a álcool, mas vamos que vamos. E aí o ponto 1 aí do nosso tópico 2 é o nascimento de Moisés, né? Então Joquebede, a mãe de Moisés, precisou estendê-lo, né? Assim que ele nasceu, escondê-lo, né? Ela esconde ele assim que ele nasceu, por quê? Porque tinha a determinação de matar ali todos os meninos. Então ela falou assim, não, vou esconder ele aqui, mas aí ela não conseguiu esconder ele muito tempo, escondeu ele até o 3º mês. Quando ela viu que ela não conseguiria e corria o risco de Moisés ser morto, o que ela faz? Ela pega uma cesta e ela tampa os buracos com betume e piche e põe no rio e põe ele. Ela sabia que ele ia parar onde, né, a filha do faraó costumava ali tomar o seu banho, né? Então, nós vemos aqui que os soldados tinham ordem de matar todos os meninos, né, dentre os hebreus. Então, após 3 meses, o menino foi posto no rio por sua própria mãe uma cesta de juncos, a fim de salvá-lo, né? Então, ele foi encontrado e adotado pela filha de Faraó. Então, ela vê a cesta ali nas margens do rio, e aí o que ela diz? Ah, tem uma cesta ali, pega. Aí tinha uma criança chorando, mas quem que estava ali? A irmã de Moisés, né? Estava só ali, ó, arquitetando, Deus dando estratégias para que tudo corresse conforme o querer dele. Ela falou, oh, é uma criança, você quer? Ah, mas é um hebreuzinho, você quer que eu chamo ali alguma mulher para amamentar ele e cuidar? Isso, faz, chama a mulher para amamentar ela e eu vou pagar para ela cuidar. E aí, o que aconteceu? Moisés, ele é criado pela mãe, junto com a família, dentro do palácio de Faraó, aprendendo tudo do bom, do melhor, a cultura, a alimentação, educação, tudo ele tinha do melhor. E aí ele cresce um pouco, a filha de Faraó adota ele, né? Então, ele foi criado entre os egípcios, né? Então, porque tudo isso aí era um plano de Deus, para dar a Moisés o conhecimento e também a autoridade para quando ele fosse precisar falar com o faraó para que o povo fosse liberto, ele tivesse um livre acesso, né? Entretanto, quando chegou à idade de 40 anos, fugiu para o deserto de Midian. Pois ao tentar resolver uma briga entre israelita e um egípcio, ele acabou matando o egípcio, que posteriormente motivou sua fuga. Porém, Deus tinha um plano na vida de Moisés. Então, o que acontece ali, professores? Ele vai e vê ali um egípcio maltratando um israelita. E ele sabia que ele era do povo de Israel, ele era um israelita também. E aí ele vai separar essa briga, e o que ele acaba fazendo? Mata esse egípcio e enterra ele lá. E aí, beleza, deu tudo. Posteriormente, ele vê esses dois
ele vê dois israelitas brigando. Ele chega e fala assim, opa, mas espera aí, vocês são irmãos, vocês são do mesmo povo e estão brigando? O que está acontecendo? Não é para vocês brigar. Aí os caras ficam, opa, espera aí, você também vai querer matar a gente aí, como você matou aquele egípcio que estava maltratando a gente? Então, Moisés fica ali um pouco com medo, né, de Faraó mandar matar ele, porque ele matou um egípcio. O que ele faz? Ele foge para Midian. Mas, professores, tudo isso aí nós temos que entender que já era um plano de Deus. Era um plano de Deus na vida de Moisés, né? Por mais que a gente não entenda o que esteja acontecendo, às vezes o plano de Deus em nossa vida, nós temos que confiar em Deus. Um dos objetivos da nossa lição é alertar os nossos adolescentes, né, e fazer eles o quê? A confiar em Deus. Então, independente do que esteja acontecendo, nós temos que confiar em Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E aí ele vai para a terra de Midian. E aí, vamos lá, ele no deserto de Midian, né? Então, no deserto de Midian, Moisés se casou e teve filhos e se estruturou. Então, o que acontece? Ele chega lá e aí ele está no poço, sobe lá umas moças bonitas, né? E aí elas pegam água para os animais, para as ovelhas, tudo, e chegam os pastores lá enxotando ela, e eles botam esses pastores aí para correr, tira a água, dá água para elas, dá água para os animais, e aí elas vão lá falar para o pai delas, né? E aí ele chega lá, pô, mas puxa vida, por que você não chamou ele aqui para jantar com a gente? E aí elas retornam tudo, e aí chamam Moisés. Isso aí também já é um plano de Deus para que Moisés forme a família dele, né? Então, após 40 anos de permanência no deserto, Deus se apresentou a Moisés no meio de uma sarça ardente. Então, isso aí, ele já era casado, tudo, ele estava cuidando ali das ovelhas, dos animais ali do sogro dele, né? Jetro, o sogro dele. E aí ele vai para um lugar mais afastado, né? E aí, que era um lugar sagrado ali. Então, e ele havia o que ali? Uma sarça ali, né? Pegando fogo ali, né? A sarça ardente, né? Então, tá aí, ó, ele viu uma sarça ardente. E era para ser apenas mais um dia de trabalho, mas Moisés teve o quê? Um encontro com Deus. Estava lá apacentando as ovelhas. Moisés recebeu o chamado de Deus para ser o libertador do povo de Israel. Ele relutou com Deus, mas se entregou ao chamado dele. Então ele vai lá, Deus fala com ele, fala, ó, tira a sandália dos seus pés aí, porque o lugar que você pisa é santo. E aí Moisés pega e ouve a voz de Deus, e Deus fala que ele seria o libertador do povo de Israel, que era para ele pegar a família dele e retornar ali ao Egito, a fim de libertar o povo de Israel, que estava sendo ali castigado, né? Então, nós vemos aí que se passaram aí muito tempo, 40 anos, né? Obedecendo a Deus, então ele voltou ao Egito, né? No passado, Moisés tentou proteger alguns hebreus, mediar algum conflito entre eles e os egípcios, mas acabou cometendo homicídio e fugiu para o deserto. Então, essa parte aí nós já passamos para dar uma aceleradinha mais, né? Então, dessa vez, Moisés estava retornando. Então, o que aconteceu ali? Ele, por conta aí dessa questão aí que ele tentou mediar, matou, ele podia achar, ó, e agora? Mas Deus fala com ele que o faraó já tinha morrido e que ninguém mais sabia ali daquele ocorrido, né? As pessoas também ali com quem ele tinha presenciado isso aí também já tinham morrido. Então, dessa vez, Moisés estava retornando ao Egito com o libertador enviado a Deus. Portanto, não fique ansioso sobre quando as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Saiba que no tempo certo, todas hão de acontecer para a glória de Deus. Olha só, a promessa de Deus é que ele seria o libertador do povo do Egito. Porém,
Ele sai com 40, aí vive mais 40 lá, volta e ele começa ali com 85 anos. Então, adolescente aí está muito novo, tem de 12 até 16 anos aí. Então, fala para ele, você tem promessa? O que você tem que fazer? Ah, mas quem tem promessa não morre, a promessa de Deus cumpre. Quem tem promessa morre. Sem a promessa cumprir, sem a promessa cumprir. Se ele não estiver alinhado com as coisas de Deus. Quando Deus faz uma promessa para nós, nós temos que estar debaixo do quê? Debaixo da autoridade de Deus, debaixo da proteção de Deus, né? De acordo com a vontade dele, aí sim ele cumpre. Mas se Deus tem algo para nós e nós estamos desconectados dele, se nós temos que falar para os nossos adolescentes, aí a promessa não vai se cumprir. Por quê? Porque Deus entende que a pessoa não quer e Deus dá o livre-arbítrio, né? Então, mas sempre nós temos que entender que a vontade de Deus para a nossa vida é melhor. Então, você tem que passar isso para os seus adolescentes. A vontade de Deus para a vida dele é o que é de melhor. Porém, eles têm que estar alinhados, conectados com aquilo que Deus quer. Se não estiver, o que é de Deus é o melhor e o que não é de Deus é o pior. Eles vão viver o pior, né? Então é isso aí que a gente tem que colocar para eles. O ponto 3 aí da nossa lição, então as pragas e a Páscoa, certo? Então, diante do faraó. Então Moisés ele retorna, né? Com todavia, com a devida orientação e confirmação de Deus, Moisés, juntamente com seu irmão Arão, foi falar com o rei do Egito e pediu que o povo de Israel fosse liberto do jugo da escravidão, a fim de que todos fossem para o deserto adorar a Deus, né? Então, Êxodo 5:1. Todavia, a resposta do faraó foi negativa e ele disse que não conhecia o Deus de Israel e que não deixaria o povo sair do Egito. Então, nesse meio tempo aí, professores, aconteceu, se você quiser dar uma pinceladinha rapidinho, então Deus falou assim, mas o povo não vai confiar em mim. E aí Moisés falou para Deus, o povo não vai confiar em mim. E ele andava ali com o cajado. Aí Deus chega e fala assim para ele, joga o cajado no chão. Se alguém duvidar, você joga o cajado no chão, olha o que vai acontecer. Aí ele joga o cajado no chão, o cajado vira uma cobra. E aí ele pega a cobra de volta e aí vira cajado de novo. Se o povo duvidar, você faz isso. Se continuar ainda duvidando, põe a mão no seu coração. Aí colocou a mão no peito ali. Olha só, a mão branca, toda leprosa. Põe de novo. A mão normalzinha, curada. Isso aí é para vocês mostrar para ele que eu sou contigo. E aí Deus ainda fala para ele, e o faraó não vai ouvir, não vai liberar, e aí Deus já sabia de tudo. E aí eu vou enviar aí as pragas para eles. De um jeito ou de outro ele vai ter que liberar, né? E aí aconteceu. E aí nós vamos ver aí o que aconteceu aí com essas pragas, né? Então, por isso o faraó ficou ainda mais enfurecido, né? Porque o que aconteceu? Eles foram lá pedir para o povo ser liberto. E aí não quis, teve tudo aquilo ali, né? Deus transformou o cajado de Moisés em uma serpente, e entretanto esse sinal não foi o suficiente, o rei continuou negando todos os pedidos. Então, o que acontece aí, professores? Todo sinal que Arão e Moisés davam ao rei de que Deus era com ele, toda a negativa do rei era sobre isso aí. Então o rei não queria saber, não confio, não acredito, não quero. E aí foi acontecendo. Eles mostraram todos os sinais e aí pegou e falou assim, se você não libertar o povo, Deus vai mandar praga aí sobre o Egito. E aí nós vamos ver aí, né? Então as pragas. Então, mediante as constantes negativas do rei, do Egito, né, em libertar o povo, Deus interveio de forma poderosa. O texto bíblico relata que ele enviou 10 pragas sobre o Egito, e as pragas foram a estratégia que Deus usou, não só para punir o povo do Egito por seus pecados, como também para quebrantar o coração de Faraó, com finalidade de libertar o povo hebreu do jugo da escravidão. Então, ele não quis liberar. Mas ele falou, não, libera para o povo fazer sacrifício a Deus. Aí ele, num ponto, ele falou assim, eu pego os nossos animais. Não, mas os animais que nós fazemos sacrifício, o povo de Israel, o povo egípcio considera sagrado.
Então, se a gente matar um animal para sacrificar o nosso Deus, eles vão querer matar a gente, porque o animal que nós vamos sacrificar ai, meu Deus, me fugiu a palavra aqui. Ele é especial, né? É sagrado para eles. Então, deixe que nós vamos ao deserto, caminhamos 3 dias e lá nós vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Porém, não teve acordo aí com o rei, né? E aí, Deus envia aí uma sequência de 9 pragas a saber, né? Então, as águas foram transformadas em sangue. E aí, né, Moisés fala para que Arão toque o cajado, né, nas águas, e as águas são transformadas em sangue. Mas não só a água do rio Nilo, porque ele toca no rio Nilo, não só a água do rio Nilo, toda a água. A Bíblia diz que até a água que estava nas mamadeiras dos bebês virou sangue, e diz que era um cheiro insuportável. Começaram a cavar poços e ao invés de jorrar água, jorravam sangue. Isso aí ficou por 7 dias, certo? As rãs. E aí acontece, Faraó ali fala, não vou liberar, voltou para o palácio dele, deixa aí virar as águas tudo em sangue, não quero saber, não vou liberar. E aí vem as pragas das rãs, né? Está lá em Êxodo 8, de 1 até o 7, né? Então, veio a praga de rã, mas diz que encheu de rã. E aí o Faraó falou assim, não, faz assim, ora aí para o seu Deus, pede para ele exterminar essas pragas de rã aí, que aí eu vou e liberto vocês. E aí eles oram, Deus extermina as rãs, diz que os egípcios começam a juntar as rãs, que davam assim montanhas e montanhas de rãs, e um cheiro insuportável. E a Bíblia diz também que depois rãs só tinha no rio, né? E aí, mais uma vez, Faraó ali não corresponde com a palavra dele. E aí vem mais uma praga, que é a praga de piolhos, né? Então diz que toda o pó, toda a poeira que tinha no Egito se transformou em piolho. E diz que os piolhos forravam os corpos não só das pessoas, mas também, professores, dos animais. Agora imagina, se você aí, professor, já pegou piolho, né, o quanto não coçava a cabeça. Imagina no corpo todo a aflição. E disse que também no tempo das rãs, as rãs pulavam em cima ali dos egípcios, do povo do palácio, era um terror. Aí mais uma vez o Faraó pede, não, fala com seu Deus para exterminar. Aí Deus extermina e aí ele não cumpre com a palavra dele de novo. E aí veio o quê? Uma praga de moscas. Diz que era mosca para todo lado e aí começavam incomodava muito, que era excesso. Diz que o chão ficava forrado de moscas. Diz que eles entravam para as casas deles e não tinha como. Era mosca para todo lado e isso aí já estava até machucando a pele deles. Incomodava demais. Está lá. Ou se você tiver tempo, professor, e quiser ler com seus alunos, pode ler aí. Tá? Êxodo 8, de 20 a 24, todas essas referências, né? E aí depois a peste nos animais, todos os animais morreram. Cavalo, boi, ovelha, tudo ali que eles tinham, que eles consideravam sagrados, morreram tudo, peste nos animais. Né? E toda vez Faraó ali tentava negociar. Não, ora para o seu Deus, se ele pegar e tirar essa praga aqui, a gente libera o povo. E não liberava. E aí a praga das úlceras, né? Então, o que acontece? Deus fala para Moisés e Arão, vocês pegam as cinzas no forno, vai na frente de Faraó e assopra. E aí essas cinzas vão se alastrar pelo Egito todo. E aonde essas cinzas tocarem aí, as pessoas, né, vão sair úlceras. O que é úlcera? Feridas mesmo, como se fossem uns tumores abertos nos corpos, né, das pessoas todas ali. Aí ali o povo sofreu demais, porque era em todas as pessoas e também nos animais. Aonde aquele pó que eles sopraram, pegava em tudo lá, né? E aí também
aí não teve negociação, né? Pediu para Deus, Deus cura, porém o faraó não libera. E aí vem chuva de pedra. E aí acontece, vai ter chuva de pedra. E aí destrói tudo que tinha lá. Mata animais, mata pessoas, destrói plantação, devastou o Egito, acabou com tudo. E aí não tinha o que fazer. O faraó já estava assim aterrorizado, né, com o que estava acontecendo. E aí teve também a praga dos gafanhotos, que era gafanhoto para todo lado, trevas também, né? Nós vemos aí 10, 12, a 15, depois de 21 a 23, né? E as 9 pragas, Deus anunciou a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E instituiu a primeira Páscoa antes dos primogênitos de fato ocorrerem. Então, o que ele fazia? Ele pedia para eles fazerem sacrifício e com o sangue ungia, né, os batentes, os umbrais da porta para saber que ali tinha o povo, era do povo de Israel, né, porque viria o anjo da morte e mataria todos, né? Então, por isso eles a Páscoa era para celebrar então a saída, né, a libertação do povo de Israel. Aí o rei falou assim, não, beleza, então agora vocês podem ir, eu vou liberar. Ele viu o caos que tinha com tudo isso aí de pragas, né? Ele libera, então, eles fazem ali os sacrifícios, né, para poder comemorar então a saída do povo de Israel. Isso então era comemorado a Páscoa, né, professores? E aí hoje nós comemoramos com a nossa libertação, né, do pecado, nossa libertação ali da morte eterna, da condenação ao inferno, né? E aí então a Páscoa, então a primeira Páscoa esteve imediatamente ligada à 10ª praga, pois era necessário fazer sacrifício de um cordeiro e marcar os umbrais da porta da casa com o sangue, né? Para o anjo da morte identificar, opa, não, os que estão aqui são os israelitas, o povo de Deus, né? Tal sinal serviu de proteção para que os primogênitos dos israelitas, né, e todos os que seguiam essa ordem divina, pois eles foram poupados pelo anjo da morte que passou sobre o Egito, devastando, matando todos lá os primogênitos. E os elementos da Páscoa judaica são cordeiros sacrificados, os pães asmos, que são sem fermento, e as ervas amargas, né? Então, eles faziam a festa, sacrificavam um cordeiro e comia ali os pães asmos, né, sem fermento, mais firminho, né, e ali também as ervas amargas. A orientação de Deus foi clara, que nada deveria ser deixado para o dia seguinte, tudo deveria ser comido rapidamente, pois após a morte dos primogênitos do Egito, o povo seria liberto, porque aí o faraó falou, opa, não tem o que fazer, né? Senão daqui a pouco não vai sobrar mais ninguém. E ainda tinha uma ordem de Deus para que as mulheres israelitas pegassem roupas para ela, para os filhos dos egípcios e mais ainda as riquezas deles e levassem juntos ali com eles no caminho da peregrinação ali para a terra prometida, né? Dentro do deserto. Então, após a celebração da Páscoa, Deus deu a vitória ao povo escolhido e todos saíram depressa do Egito em direção ao deserto. Eles receberam presentes dos egípcios, dessa forma os hebreus tomaram as riquezas dos egípcios, assim Deus cumpriu a sua palavra aos descendentes de Abraão. O que Deus diz? Que eles seriam libertos e ainda levariam as riquezas dos egípcios, né? Então Deus ordenou ao povo israelita que comemorasse a Páscoa todo ano, para que se lembrasse a maneira como Deus o livrou o povo da escravidão do Egito. Então eles comemoravam todos os anos a Páscoa, era a libertação, né, do povo de Israel do Egito, né? Então, por outro lado, a nossa Páscoa cristã também comemora, né, anualmente o foco em Cristo, porque Jesus ressuscitou durante a celebração da Páscoa e ressignificou. O que seria esse ressignificar? É dar um novo significado. Então, o significado era
O que, professores? A saída do povo de Israel do Egito. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, ele ressignifica, ele dá um novo significado, que é o quê? Né? Hoje, a Páscoa, celebramos a ressurreição de Cristo e a nossa libertação da escravidão do pecado. Olhem que bênção, hein, professores? Então, essa aqui é a nossa primeira lição, é uma lição mais de introdução, né? Nós vamos ter aqui mais 12 lições para frente, aí nós vamos falar sobre a grande jornada no deserto, Moisés e Josué, grandes líderes, né? Então nós vamos falar sobre a peregrinação deles no deserto, até eles chegarem na terra prometida. Então vamos concluir aí a nossa lição dizendo que o povo de Israel chegou como convidado ao Egito, mas após um tempo sofreu muito sendo escravizado, perseguido e açoitado. Entretanto, no tempo certo foi liberto por Deus de forma milagrosa e poderosa. Portanto, podemos crer que Deus vê o nosso sofrimento, ouve e atende nossas orações, assim como fez com os israelitas. Sabe por quê, professores? Porque o povo orava, o povo clamava a Deus. E aí Deus fala para Moisés, fala para eles que eu estou ouvindo e vendo, eu estou ouvindo as orações deles e vendo o sofrimento deles. E Deus envia ali então Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Então diga aí para o seu adolescente que possa ser o que ele estiver passando, porque muitas pessoas falam que adolescente não tem problema, que a vida deles é muito boa, mas eles têm as questões deles. Então, se nessa manhã aí que você está dando, no horário que você está dando a aula aí, tem algum adolescente passando por alguma dificuldade, o mesmo Deus que foi o Deus lá do povo de Israel, que via o sofrimento e ouvia orações deles, é o mesmo Deus, porque o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre será, né? Então, que Deus ouve orações também aí dos nossos adolescentes, basta eles clamar pedindo que Deus resolve a situação, problema deles. Certo, meus amigos? Que Deus abençoe, uma boa aula para vocês e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Não se esqueça, canal ADC Educacional.